pede demissão no vestiário. Leila Pereira, Anderson Barros, o maior vexame da história do Palmeiras está acontecendo agora no Allianz Parque. Nós avisamos. Como ele entrou com a missão de ser bunda mole em 2 jogos e passar essa vergonha, pediu, vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão. Tem obrigação. Uma salva de palmas para o Palmeiras, porque ele cumpriu rigorosamente a sua missão na Copa do Brasil. Abel Ferreira é muito criticado após a derrota e eliminação para o Timão. E parte da torcida pede pela sua demissão. Veja tudo que tá rolando a seguir, só não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Porque veio aquela informação, tá acontecendo, ninguém do Palmeiras vai falar, mas não. Tem obrigação. Tem que ter alguém com a cabeça fria, tem que ter alguém com a tranquilidade. E o Gustavo Gomes mostrou que ele é mais que um grande jogador. Ele é uma grande pessoa, por isso ele é capitão, por isso ele está tanto tempo aqui, capitão da seleção do Paraguai. Falou com tranquilidade e principalmente dizendo, não dá para fazer uma análise agora. Temos que conversar, ver o que aconteceu e focar, porque nós estamos brigando pelo Campeonato Brasileiro, estamos brigando pela Libertadores. Perdeu para uma grande equipe e que também, mentalmente, a equipe do Palmeiras, ela produziu muito pouco. E o jogador do Corinthians foi muito bem também. Gustavo Henrique, maravilhoso. Gustavo Henrique não tinha a empolgação desnecessária, porque fez o gol, então pode até ser considerado o gol da classificação, o terceiro gol, que somou o placar de 3-0, mas ele, quando falou, na tranquilidade e na mentalidade. Me parece que essa foi uma grande diferença do Corinthians para o Palmeiras no jogo. Acho que o Dorival Júnior ele foi muito mais eficaz em relação a isso, em relação a se ganhar o jogo de 1-0, você jogar na casa do seu adversário, com a sua torcida, e a gente não pode entrar nisso para não ter ninguém expulso. E foi o que aconteceu, né? O time do Corinthians foi perfeitamente mentalmente e o Palmeiras já não. Para você, Neto, Corinthians jogou bem e mereceu a classificação? Eu acho que os 2 jogos que o Dorival Júnior fez taticamente, ele arregaçou com o Abel nesse sentido mental. Eu acho que ele conseguiu fazer o Mateuzinho ficar de lateral, o Matheus Bidu foi pra frente, fez o gol, os 3 volantes que ele colocou, que é o losango, né? E aí o Garro jogou muito hoje, eu acho que... Vou desenhar pra você, não, que dos dois tem um cara aqui, tem um cara aqui, é o meio campo tem um cara aqui e tem um cara aqui, ó. E fez esse losango aí, ganhou os 2 jogos, fez 3 gols. Eu não vi uma vez o Hugo fazer uma defesa no segundo tempo. Um time que precisa fazer gol, desculpa. Se o time quer ganhar, você tem que ter a oportunidade de fazer gol. Qual foi a defesa que o Hugo fez? O Corinthians foi superior. Muito. O Corinthians foi superior. A brincadeira do Losango com ele. O Losango, porque ele joga com um volante com 2 e com o Garro na frente. Isso. Então tem 2 volantes, tem um mais atrasado. Então fica aqui uma bolinha aqui. Fica 2 bolinhas aqui, uma bolinha aqui, e ele diz que é o Losango, e você tá careca de saber disso. Não, fiquei sabendo agora. Tá bom. Quarta-feira passada. Não, que você falou semana passada pra nós. Você falou que eu estudei, eu não estudei, que você falou? Aí fui saber que você sossega. Pior que ele põe quando a mãe vai falar isso um monte. Reza a lenda que os 2 melhores times do Brasil, os times com melhor elenco, com mais capacidade, seriam Flamengo e Palmeiras. Os 2 caíram nas oitavas de final. O Cruzeiro, que está na briga do campeonato, com o número de pontos empatados, o Flamengo empatou 0-0 no primeiro jogo em casa. Tem pedreira amanhã. Copa América é diferente, amigo. Copa do Brasil é diferente. Mata-mata, é diferente. Até porque muitos clubes pequenos foram campeões. O Criciúma, com o Filipão, o Santo André, Paulista de Jundiaí. É porque a Copa do Brasil é esse tipo de jogo. São 2 jogos e aí você se equilibra nessa parte física, técnica. E aí o Flamengo e também o Palmeiras, que são os 2 melhores elencos do Brasil, talvez não tiveram esse entendimento na parada do Mundial. Palmeiras hoje sucumbiu ao Corinthians, mas eu não posso, como comentarista hoje, deixar de elogiar as equipes que classificaram. Corinthians, parabéns ao Corinthians. O Corinthians entrou para disputar realmente uma final de campeonato, disputar um derby. E infelizmente o Palmeiras não. Então o Corinthians classificou com mérito. Só que eu não gosto desse papo da postura. Porque... E aí eu entro na expulsão do Aníbal.
Porque boa parte da torcida do Palmeiras, se for ser coerente com tudo que falou durante a semana, vai ter que aplaudir o Aníbal agora. Ele passou do tom. Puxa lá, não é, o pessoal fez figurinha pedindo cabeça quente, ironizando a cabeça fria. Então o pessoal pediu cabeça quente, pediu faca nos dentes, pediu vamos bater nessa P 3 pontinhos de Corinthians, exaltou as frases do Filipão, que são coisas que em 2025 com VAR você não pode mais fazer. Quer dizer, muitas das estratégias que o Filipão, brilhante à época, usava, não são mais utilizáveis hoje em dia. Então, o outro lá que se tornou celebridade, e aí tem muito a ver não também... Não dá pra colocar na conta da torcida. Não, Abner, ninguém tá colocando na conta do torcedor. O que eu estou dizendo é que no Brasil... Tinha um clima. No Brasil se exalta muito, às vezes, times que perdem dentro de campo, porque não jogaram bola, porque não criaram, porque não conseguiram produzir ofensivamente, vira sempre... a postura. A postura faltou e arruma um culpado. Sempre faltou chegar chegando, faltou brigar, faltou dar porrada. Mas é competitivo, tem sido competitivo em todos os jogos. E sempre é guerreiro. Este não é o problema do Palmeiras. E sempre foi guerreiro. O meu ponto é esse. Este não é o problema do Palmeiras. Quando as pessoas passam a semana toda pedindo... Algo que não é o problema? Algo que não é o problema, pra ter cabeça quente, pra dar porrada, pra chegar chegando. Não era o problema. O problema do Palmeiras é que não tá conseguindo criar o quanto ele deveria criar com esses jogadores. Então é muito mais um problema de ordem de encaixe de jogo e tudo mais, do que sempre sair, eu ia dizer, o cara que se tornou celebridade levando Nutella na porta do CT, como se o problema fosse esse. Não, eu sinceramente não consigo ver isso. Isso se aplica ao Palmeiras e se aplica a uma série de times, né? Que sempre quando vem a derrota, a derrota nunca é porque o outro jogou mais ou porque você jogou menos. É sempre que o outro quis ganhar, teve vontade, e você não teve vontade. Você imagina mesmo que os caras do Palmeiras não queriam ganhar esse jogo? Claro que queriam. Que faltava vontade, seja no jogo de ida, seja no jogo de volta. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente precisa parar também de sempre atribuir a falta de desejo, a falta de vontade, a falta de raça, derrotas que são frutos, muitas vezes, da falta de futebol. E não da falta de desejo, de vontade, e do mérito do outro, como tem o Corinthians. Claro, a falta de futebol. E a falta de futebol, você pode permitir que o outro jogue, você pode não jogar. Mas eu acho que assim, a gente precisa olhar um pouquinho mais para a bola e para o futebol e para o que acontece dentro de campo e parar de achar que o futebol se ganha. Porque esse já é um problema também, né, do que eu falava durante a semana, do que a gente não tem de futebol dentro de campo, quando é o tempo todo na pressão. Cara, o jogo de São Paulo e Atlético Paranaense hoje, no primeiro tempo, parecia uma piada. Não houve futebol. E isso, muitas vezes, é o reflexo da crença de que você só vai ganhar um jogo de futebol se você der porrada, se você pressionar, se você chegar duro, se você intimidar. É engraçado que os melhores times do mundo... Ele entrou em campo para ser #bunda mole. Então, como ele entrou com a missão de ser bunda mole em 2 jogos e passar essa vergonha, um time que entra para querer passar por um vexame desses, ele merece o quê? Uma salva de palmas. Então, todo mundo aqui comigo, vamos bater palma para o Palmeiras. Vamos bater palma, porque o Abel Ferreira estava batendo palma agora lá no final do jogo. Então, Abel, vamos bater palma junto com você. Vamos aplaudir, já diria Raul Gil. Vamos aplaudir! Vamos aplaudir! Pegue o seu banquinho e saia de fininho. É isso aí, vamos aplaudir o Palmeiras. Quero uma salva de palmas. Vamos aplaudir, porque foi uma atuação maravilhosa. Olha, o Palmeiras jogou um futebol e joga um futebol primoroso. Dá gosto de ver o Palmeiras jogar. Eu fico emocionado de ver o Palmeiras jogar com essa postura. Olha, eu tô realmente... Olha, eu tô rindo aqui que eu tô muito feliz. Porque assim, o cara que, por exemplo, tem saudade dos Trapalhões, tem saudade da velha Praça é Nossa, o cara que tem saudade do Costinha, do Golias, de um show do Ari Toledo, de todos esses gênios do humor, esse cara está sendo brindado com uma aula de palhaçada. Então, o que o Palmeiras virou foi um circo, né? Um show de risos, um show de humor de péssima categoria. Então a gente tem que aplaudir, porque se os caras entram em campo para fazer esse tipo de espetáculo dantesco, a gente tem que aplaudir. Nós avisamos!
o maior vexame da história do Palmeiras. Nós avisamos, o maior vexame da história do Palmeiras. Ou eles têm vergonha de mandar o Abel embora no vestiário, pede as contas, Abel, pede demissão. Tem vergonha na cara. Abel, pede demissão no vestiário. Leila Pereira, Anderson Barros, o maior vexame da história do Palmeiras está acontecendo agora no Allianz Parque. Nós avisamos. Mas e aí, o que você tem a dizer de tudo isso? Abel Ferreira deve realmente sair do Palmeiras? Deixe nos comentários.